Podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, trazendo aqui uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma amiga muito querida, né? Carmen Munarini, de Chapecó, é uma liderança do movimento de mulheres camponesas, sindicalista, militante também do movimento de mulheres, da Marcha de Mulheres, mas principalmente tem um trabalho maravilhoso na produção de produtos orgânicos, agroecologia, enfim, tem um currículo muito importante, trazendo benefícios, né, pensando sempre na qualidade de vida, numa vida melhor, né, uma vida melhor é possível a partir dessa visão do campo e cidade, né? Carminha, como nós costumamos chamá-la carinhosamente de Carminha, ela veio para o Fórum de Inovação Sindical e eu tenho muita satisfação de ter aceitado o nosso convite para falar de uma experiência das mulheres camponesas que leva o título de Quintais Produtivos, compartilhar essa experiência. E a gente queria que você contasse aqui um pouco o que são os quintais produtivos, Carmen? Então, os quintais produtivos é o espaço onde a gente produz tudo aquilo que a gente consome na família. Então, as hortaliças, as mandiocas, as batatas, os amendoins, arroz, feijão. E, e daí temos também as plantas medicinais, as frutíferas e os nossos jardins, as flores. E também a gente tem os pequenos animais que sustentam também, como as galinhas caipira, daí tem ovos, aí tem o porquinho no chiqueiro, né? Lá de vez em quando daí tem a banha, tem o salame, daí tem também os peixes, muitos têm açude, tem peixe, e o leite, a vaquinha de leite, daí tem a manteiga, tem o queijo. Então tudo isso é a produção dos nossos quintais. E a gente chegou numa conclusão que esses nossos quintais deveriam ser mais valorizados. Então a gente buscou essa política pública. Mas faz muito tempo que nós estamos lutando e afirmando cada vez mais, valorizando os nossos quintais. E até que, enfim, o ano passado, saiu a primeira leva de quintais produtivos desse governo. Então, a gente conseguiu 35 quintais produtivos aqui na nossa região, nos 3 estados do sul. E esse ano está prometido de mais 400 quintais a serem liberados a partir do ano que vem. Como é que funciona essa liberação dos quintais produtivos? Virou uma política pública, então é com o intuito de produzir mais alimento. Então, além da produção para o alto consumo nosso, ainda a gente se compromete a produzir também para alimentação escolar, para as feiras, para amenizar um pouco também a fome, né? O governo oferece algum tipo de crédito subsidiado subsidiado para produzir um pouco mais nos quintais e aí o excedente vocês entregam para escolas e hospitais. É isso? PAA e o PENAI. Dentro da mesma política da mesma política, do PAA. que é para também... Eu não sabia É para dessa... reverter essa questão da fome mesmo. Então, é nesse sentido. E também daí a gente recebe, por exemplo, estufa, né, para produção de hortaliça e alguns maquinários, por exemplo, um tratorito para ajudar, né? Então, o ano passado, a primeira leva ali que veio era até 7 mil reais. Agora eu não sei como é que vai ser dessa vez, mas é mais ou menos isso aí. É um valor, né, do ponto de vista, falando de governo, é um valor muito baixo, né? Para o governo é um custo muito baixo, mas para quem recebe isso tem um potencial, com 7 mil reais, dá para potencializar um quintal produtivo. Isso que é interessante. Brasil... E a primeira vez que estamos recebendo, saber que faz muito tempo que nós estamos pedindo. Primeiro nós queríamos um crédito especial para as mulheres e não foi possível.
E a gente continuou persistindo, até que dessa vez, então, eles conseguiram através dos quintais produtivos. E esse é um viés porque quem cuida dos quintais, né, dos quintais, geralmente são as mulheres. Então eu falo isso porque tenho, né, eu saí da roça e também saí da convivência junto com a minha família desde os 14 anos. Fui para o seminário, depois enveredei por essa vida aqui, né? Mas na casa da minha avó, na casa da minha mãe, é isso mesmo. A geração nova pensa que leite dá na caixinha, né? Não tem noção de onde vêm as coisas. Mas é interessante como é essa lógica da agricultura de subsistência, né? É a diversidade que tem. Se produz praticamente quase tudo o que precisa para sobreviver no quintal, no entorno da casa, e também produz um pouco de grão ou de carne, que é o que se vende como excedente da produção para fazer algum tipo de investimento. Mas o que a família precisa praticamente é produzido no entorno da casa, no quintal, né? Tanto do ponto de vista de alimentos, quanto, olha o que, se prestar atenção no que a Carminha falou, flores, manter o quintal, manter as flores, né? O jardim em volta da casa é uma coisa muito interessante, porque isso não traz renda, mas isso traz saúde mental para as famílias, né? Harmonia. E evita muitas vezes adoecimentos psicológicos, etc. Então, é algo interessante esse ecossistema, uma coisa maravilhosa. E essa renda das mulheres, ela foi sempre muito invisível, ninguém não aparecia. A partir do momento que nós começamos a anotar numa cartilha agroecológica tudo que nós produzia, nós fomos ver que nós ganhava mais do que um salário mínimo por mês, só com essa renda da nossa produção. E muitas vezes nem as pessoas da nossa própria família não se davam conta disso, não valorizavam. E a partir disso a gente começou a consolidar essa ideia da importância dos quintais produtivos para toda a família, não é só para as mulheres. É uma experiência muito interessante, é uma experiência, aliás, do movimento de mulheres camponesas aqui de Santa Catarina. Catarina, que começou, e agora está a nível nacional. Virou uma política nacional. Virou. Inclusive, eu estava explicando ali na oficina que eu acabei de fazer, que lá na lei dessa política não está escrito que é para as mulheres camponesas. Está escrito que é para as mulheres trabalhadoras rurais. Então, todas as mulheres sindicalizadas também têm esse acesso, e inclusive as que não estão sindicalizadas, porque é para todas as mulheres rurais. Muita gente pode se perguntar assim, se você fizer um cálculo meramente econômico, quem vive na cidade, como que sobrevive uma família, às vezes com 5, 6, 7, 8 pessoas, né? Ou antigamente muito mais, né? E que, se for calcular a venda do excedente, né, o produto ali, o que entra de renda mesmo financeira, não chega a um salário mínimo, ou um salário, 2 salários por mês, para sustentar 10 pessoas. Por que as pessoas sobrevivem? Por conta dos quintais. Claro. Porque elas produzem praticamente a sua subsistência em torno, né, da própria casa, naquele pequeno espaço que não é a roça em si, é o quintal, é o que está em torno da casa. E o movimento de mulheres camponesas resgata isso para aí. Nós vamos mostrar por que isso é sustentável. Começa a colocar no papel tudo que se produz, deixa de gastar fora, deixa de comprar esse produto. Então você contabiliza como renda da família. Claro. E a outra questão bastante também assim que a gente leva em consideração é que nós se tornamos também guardiães da semente. Porque daí nós fomos fazendo essa troca de semente, fomos produzindo, melhorando a nossa própria semente. E a gente tem hoje em mãos as sementes nossas dessa produção em nossas mãos. Daí a gente se troca, né? Faz a partilha. Tem um aspecto das plantas medicinais, que é muito interessante também. E hoje é um outro tipo de política pública através das PICs, né? Não são só plantas medicinais, as PICs têm outras práticas também complementares que são consideradas PICs, mas as plantas medicinais é importante porque
tem aqui o horto, né, onde se produz ali o canteiro de ervas, né, e as pessoas vão, o conhecimento popular vai passando de um para outro, ó, esse chá é bom para tal coisa, aquele outro chá é bom para isso, e vai descobrindo novas plantas. Então é um sistema maravilhoso, e inclusive para quem... Carmen, tem uma coisa que eu acho que quando pensei o Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, eu pensei nos quintais produtivos como essa experiência tem que trazer aqui porque é uma coisa simples e é uma grande inovação. E eu acho que tem um potencial, inclusive, os quintais dentro do turismo rural. Para as pessoas, muita gente que nasceu na cidade ou já está na segunda, terceira geração não tem noção disso. Como é que funciona um sistema, né, familiar do ponto de vista de subsistência. Então isso se torna também um processo educativo, né? Um turismo educativo, pedagógico, talvez pensar em políticas públicas futuras, não só para continuar produzindo e oferecendo, fornecendo, né, para as escolas, hospitais, assistência social, o excedente dos quintais, mas também transformar os quintais em locais de visitação do turismo rural. Principalmente mais perto das grandes cidades, assim, né? Que tem esse intercâmbio, né? A roça e a cidade. Então, muito interessante. A gente fica muito feliz aqui em receber a Carminha, né? Que veio trazer e compartilhar essa experiência dos quintais produtivos. Tenho certeza que quem acompanhou essa oficina gostou muito. A gente pede para você continuar assistindo aqui o nosso podcast do FBIS 2025, seguir a gente nas redes sociais do Instituto Política Boa, do Baila Política, do Fórum de Inovação Sindical. Carminha, você tem as redes sociais do Movimento de Mulheres Camponesas também? Você... Tem uma agora, não sei dizer. Mas procurem no Google também, Movimento de Mulheres Camponesas, tá? Tem site, tem as redes sociais, e aí você vai encontrar também por esse tema dos quintais produtivos. Busque, faça uma pesquisa sobre os quintais produtivos, tenho certeza que você vai se impressionar com essa inovação simples de um tipo de agricultura de subsistência. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se quiser deixar mais um recado aqui no podcast, fique à vontade, Carminha. Não, o recado que eu deixo é assim, ó, que nós temos que valorizar aquilo que nós somos e aquilo que nós produzimos, porque ela não está contabilizada nem no PIB nacional, nunca foi contabilizada a produção econômica das mulheres camponesas. Parabéns, então. Muito obrigado pela sua presença aqui e continue com a gente no podcast FBIS 2025.